Boa noite. Depois de uma semana de pausa, né, voltamos a nos encontrar, aqui mais encontro da Pastor São Benedito. Deixa eu mandar aqui o... Espera aí que eu vou mandar o link aqui para as pessoas verem. Depois de uma semana de pausa, né? A gente tem alguém que está com o Face ligado. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre catequese e família, de mãos dadas com a igreja. Isso é muita coisa importante, né? Esse entrosamento, essa conexão da catequese e da família, dá o que falar. É muito assunto, assim, vai ser uma live muito rica, muito proveitosa, se Deus quiser. Estamos aqui com convidados especiais, Bárbara Fonte, nossa professora do Luz e Vida. Depois eles vão se apresentar, dar a boa noite deles. Eu botei ali mudinho só para não dar interferência. Daqui a pouco, Estela e Robson Freitas. Estela, catequista da nossa Perseverança, esposo dela, Robson Freitas. Os dois fazem parte da nossa pastoral familiar. E Rafael Santos e Adriana Marques Santos, são da paróquia Divino Salvador, e eles são coordenadores do Movimento Catequese e Família do Vicariato Suburbano. E aqui, essa que vos fala sempre, Rita Luzier, coordenadora da Pastoral Familiar da Paróquia São Benedito, e Luiz Carlos, sua esposa Aida, coordenamos a pastoral junto. E a pastoral também, e coordenamos também a Pastoral Familiar na Sexta Forania. Sejam todos muito bem-vindos. E depois vocês podem colocar nas intenções, nos comentários, vocês podem colocar qualquer coisa que vocês queiram saber sobre o assunto, e a gente vai fazer oração também, e vocês podem colocar as intenções de vocês. Mas antes, vamos deixar nossos convidados se apresentarem, né? Deixa eu tirar aqui todo mundo do castigo agora. Bárbara, pode se apresentar. Olá, uma boa noite para todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que seja uma noite em que Ele seja realmente o grande centro aqui de toda a nossa conversa. Jesus é o maior interessado no bem, na felicidade das nossas famílias, e é a Ele que eu peço essa graça especial na noite de hoje, para a minha família e para a sua família também. Amém. 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 Robson Estela, pode se apresentar? Boa noite, eu sou o Robson da Estela, né, e fazemos parte da Pastoral Familiar. E Estela, catequista da Igreja Paróquia de São Benedito de Pilares, estamos aqui juntos com vocês para participarmos, né, desse bate-papo importante sobre a catequese, né? Desejamos que essa noite seja uma noite de muita bênção, que a gente possa comungar desse assunto tão importante que é a catequese e a família, representando sempre aqui a nossa Igreja São Benedito. E é um prazer estar aqui vendo a Adriana e Rafael, que tive o prazer de conhecer nos cursos que fiz, e minha querida Bárbara, minha professora minha linda catequista, né? E meu casal amigo Luiz e Rita, nessa pastoral, à frente dessa pastoral maravilhosa, estamos juntos aí. Então, espero que essa noite seja uma noite de bênção. Amém. Rafael e Adriana, podem se apresentar? Boa noite, nós somos Rafael e Adriana, né? Trabalhamos com o projeto Catequese e Família no Vicariato Suburbano. Também trabalhamos com esse projeto dentro da nossa paróquia, né? Como a Rita falou, nós somos da Paróquia Divino Salvador, paróquia vizinha da São Benedito, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? A Bárbara, nossa amiga, a Estela está sempre com a gente também, e que bom, estamos juntos, nós sempre vamos a São Benedito, para nós também é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E hoje é uma noite muito, né, especial, que a gente vai falar, né, sobre a comunhão de catequese e família. E hoje, se eu e o Rafael estamos aqui, eu estou aqui, né, agradeço muito a Deus por ter colocado a Bárbara na minha vida, né,
ela é uma grande inspiração para mim, sempre falo isso. É a pessoa que eu mais admiro humanamente aqui na Terra, porque para mim ela é tudo. Então, Meu Deus, que isso. muito obrigada. Muito bem. Então, estamos todos em família, né? Vamos falar em família e todos em família. Que uma curiosidade também, a Paróquia Divino Salvador, eu sempre fiquei, sim, tenho meu coração nas duas paróquias, que é a paróquia do meu bairro, não é? Mas sigo na São Benedito, que é a paróquia que, assim, foi a minha paróquia da minha iniciação, SCC, tudo que eu fiz, mas também tenho muito carinho pela Paróquia Divino Salvador, fazem um trabalho muito bonito, meus vizinhos, literalmente. Então, vamos fazer nossa oração inicial, né, colocando como intenção. Principalmente, eu quero colocar como intenção também, além da nossa live, a vida do seminarista, né, do seminarista João, que ele hoje vai ter até depois, acho que vai ser quase que um pouco depois da nossa live, eu não sei se é no mesmo horário, eles vão fazer a oração por ele, e por toda a nossa paróquia, por toda a nossa sociedade, por todo mundo que está sofrendo muito com essa pandemia, para que isso acabe, né, ou que se ache logo essa vacina, uma vacina eficiente, eficaz. Esse é um meio de tratar isso, que não haja mais mortes, né, que mesmo que não acabe a doença, mas que fique realmente como uma gripezinha, porque por enquanto não é, né, mas que, se Deus quiser, que a gente chegue a esse estágio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e usemos sempre de sua consolação, Amém. Amém. Vamos ver aqui quem é que está com a gente aqui no Aide, boa noite. Ângela Santiago, da Igreja Santa Isabel, dando boa noite, está aqui com a gente. Francisco Seixas, Deise Lázaro, Ângela Vieira, Bárbara Maria, Estela Freire, pessoas queridas, aqui mandando um abraço para vocês. Ângela Piedade, Rosângela Pontes, Cristina Silva, Célia Fiuza, Maria Lúcia, Elizabeth Penedo, Cristina, já falei, né? Cristina Silva, Arlete Matos. Cristina mandando aqui uma mensagem para você, Bárbara, falando, eu também admiro muito a professora Bárbara, que Deus continue abençoando aí na abundância. Rosângela Ponte mandando um beijo para Robson Estela. Elizabeth Penedo, falando que a Bárbara nos faz enxergar o Cristo mais de perto. José Garcia está conosco, e a Débora Belmonte também. E Margarete também, Marte, boa noite. E boa noite também a todos que estão nos assistindo, de repente ainda não escreveram no chat, mas estão conosco. Então, vamos começar agora, né, com as nossas perguntas. Gente, desculpa. Isso é a minha ansiedade, é a leitura da palavra. Eu vou ler aqui uma passagem e o Luiz vai fazer o comentário de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Esse é um versículo que fala sobre os pagãos e judeus reunidos pela cruz de Cristo. E quem fala diretamente fala conosco, né? Que pela fé em Cristo, através do batismo, nós temos acesso a Deus. De que, do mesmo modo que os povos da antiga aliança, que são os judeus, temos o mesmo direito do povo escolhido, pois nos chamamos concidadãos de Israel, com a plena cidadania. Esse versículo fala a cidadania de nós, pagãos, com o povo escolhido, né? E também, isto é, membro da Igreja de Deus, pois que também somos um templo espiritual.
Sendo Cristo o alicerce de nossa fé, pois Cristo se tornou a pedra angular que é capaz de nos fazer crescer espiritualmente, no qual Cristo está constituindo a sua igreja, isto é, pois a cada cristão é chamado pelo seu nome e cada um é conhecido para uma missão, que nos dá o direito para que a gente possamos, nós juntos, se reunirmos na morada de Cristo, no qual Cristo vive pelo seu Espírito. Isto é, então, Cristo aí nos fala para os Efésios, como poderia estar sendo para a gente, sobre por que a expansão, né, da palavra, porque ela restrita só os judeus. E hoje nós temos o mesmo direito do que os judeus, isto é, o povo escolhido. A gente sempre tem que pensar nisso. Nós somos concidadãos da cidadania de Cristo, e no qual cada um de nós temos o dever e para que cada vez mais, pelas catequese, pelos livros, pelo estudo, nos aprofundarmos para podermos ser um bom cidadão. Como a gente somos na paz civil, né? A gente tem que ter o conhecimento da paz civil, a gente também tem que conhecer a parte espiritual. E é isso que Deus nos fala, que nós somos co-cidadãos e somos também o mesmo direito dos judeus. Então, o que eu achei importante nessa passagem, que é o que a gente está tratando hoje, né? Nós, depois de Cristo, através de Cristo, unidos a Cristo, nós não somos mais estrangeiros, né, na terra de Deus, somos membros da família de Deus, membros dessa família. Então, a gente também tem que seguir isso. Se nós somos membros de uma mesma família em Cristo, então fazer, principalmente da igreja, né, que é a casa do Pai, fazer da igreja uma só família, que é o nosso assunto de hoje. E vamos começar para essas perguntas. Geralmente a gente faz, parece uma sabatina, mas a gente quer ser instrumento, né, das perguntas que o povo gostaria de fazer, né? Através da nossa voz, a gente faz aquelas perguntas que a gente quer fazer para essas pessoas tão especiais que estão aqui hoje, a catequista Bárbara, Rafael e Adriana, né, que são coordenadores do Catequese e Família, do nosso vicariato, representantes do nosso vicariato, que fazem esse trabalho muito bonito na Divino Salvador. Estela e Robson Freitas, né, Estela Freitas, catequista, também faz um trabalho maravilhoso, o Robson, nosso amigo da Pastoral. Então, representando todas as pessoas que têm vontade de ter informação, vamos começar com a nossa primeira pergunta para o Rafael. Quando eu falo a pergunta para o Rafael, para não ficar assim, Rafael e Adriana já sabem que é para o casal, se dividem. Qual o objetivo maior da parceria da catequese junto às famílias dos catequizandos? Bom, esse é um desafio, né? A gente juntar a família, fazer com que a família participe da catequese, né? E aí eu começo já com uma comparação com... a gente sabe que não é a mesma coisa, mas só para as pessoas entenderem a vida da criança na escola. Como é que a gente coloca as nossas crianças num lugar e a gente não quer conhecer esse lugar, né? A gente não deve colocar as crianças e tá bom, depois da hora eu venho aqui buscar você e a gente vê o que dá. A gente precisa conhecer, né? Eu, como responsável da minha criança, tá? Pensando como pai, né? Então, pensando como igreja, a gente precisa mostrar para essas famílias o que a gente está ensinando para as crianças. E, na verdade, hoje, por conta de toda essa mudança, né, a gente, quando fez catequese, o mundo era diferente, a gente as famílias hoje, naquela época, iam até a igreja. Nós, igreja, a gente não precisava procurar as famílias, porque já era um costume, já era uma tradição que as famílias colocassem as suas crianças na catequese. Mas agora,
Nós, como igreja, nós temos que ir atrás das crianças. As crianças já não vêm até nós. Conhecer principalmente as famílias. E aí a gente precisa conhecer a realidade que essas famílias estão hoje, que é uma realidade totalmente diferente de quando a gente era criança, nosso tempo de criança, que nós fomos até a igreja procurar a catequese. Então, a gente, como igreja, a gente precisa mudar a nossa visão e ir atrás dessas famílias, conhecer a realidade de cada uma delas e fazer com que a nossa igreja, como a gente está falando aqui, é a casa do Pai, que essas famílias também venham a nós e se sintam acolhidas dentro da nossa igreja. Então, a gente precisa mostrar todo esse ambiente, e esse ambiente é um ambiente agradável, é um ambiente onde a gente está em família, como diz a palavra que a gente acabou de refletir. Muito bem. Muito bem. Vamos assim. De acordo... Tá. Não, essa é a Estela, né? Deixa eu desmutar aqui da Estela. De acordo com a Igreja Católica, nós temos: os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, na fé, na oração e em todas as virtudes. Eles têm o dever de promover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais dos seus filhos. Estela, como os pais podem colaborar, atuar na catequese dos seus filhos? O catequista anula a necessidade de participação dos pais na educação religiosa e a responsabilidade dos pais na iniciação cristã? Olha só, Luiz, não só podem colaborar, como devem. Como o Rafael e a Adriana estavam falando aí, devem. A catequese, o ponto central é Jesus. Quem não quer conhecer Jesus? Todos nós queremos conhecer Jesus, queremos falar de Jesus, ter experiência com o Cristo. A gente tem essa necessidade. Então, não só como pode, devem colaborar. E o catequista não vai dar nenhuma indicação de que não queira. Pelo contrário, os catequistas querem esses pais, querem muito conhecer vocês, família. A gente tem essa necessidade porque nós, eu e Robson, a gente tira por nós, né? Como eu via os casais que estavam na igreja, quando estava levando os meus filhos, eu queria aquilo para mim. Eu queria aquela situação para minha família. Eu queria que meu filho me visse dentro da igreja. Eu queria que eles prestassem atenção nessa experiência que eu estava tendo. E a gente começou a levar os meninos muito novos, muito novinhos, não é, Robson? Muito novos. O Vitor foi criado praticamente ali dentro, junto com o Vinícius, na São Benedito, né, na paróquia. E, assim, na minha opinião também, eu acho que a igreja, né, na formação das crianças, juntamente com os professores, na catequese, no crisma, né, ela faz um todo na família, mas a família tem que estar presente dentro da igreja também para poder o catequista estar cada vez mais seguro de que o trabalho dele que ele faz na igreja, ele não é um trabalho em vão, né, que os pais também estão acompanhando, estão juntos ali, participando, né? Quando eu participo da catequese do meu filho, eu vejo onde é que eu posso atuar, onde é que eu posso estar errando, onde é que eu estou dando bobeira, que eu estou deixando passar, estou deixando sair alguma coisa do caminho do Senhor. Aí eu participando dessa catequese, eu não preciso ter medo de nada, eu tenho que ir lá conversar com o catequista sim, bater papo com ele sim, contar minhas mazelas sim. E abrir esse diálogo. Eu acho que o que o Rafael e a Adriana sempre colocam em todas as vezes que eu ouvi esse casal falando e que eu escuto a Bárbara falar, é essa abertura, esse diálogo que a família tem que ter no espaço da igreja, porque a igreja é o primeiro local, ali é dentro da igreja que eu tenho que aprender. E a família é o primeiro lugar onde eu vou aprender a rezar, onde eu vou aprender a falar de Deus. E se eu não vejo meu filho dentro da igreja, se eu não acompanho ele dentro da igreja,
eu vou perder uma experiência maravilhosa de viver com Cristo na vida deles. Eu não posso deixar perder essa experiência. Então, a catequese, ela é essencialmente a vivência do Cristo, eu tenho que testemunhar isso, eu tenho que conhecer as minhas crianças e, principalmente, a vida de cada um deles. E eu só consigo isso se eu abrir o espaço para esses pais. Eu tenho que chamar eles até a mim, a grande cultura do encontro, não é, Bárbara? Aquela grande cultura do encontro, aquela abertura, a igreja em saída, eu conhecer meus amigos e querer aquilo para mim, eu quero aquela experiência bonita de viver ali. Então, é isso que a gente quer. A gente quer uma catequese, como Jesus sempre nos ensinou. É o Deus que ensina, é o Deus que catequiza, a gente, ao mesmo tempo que está sendo porta-voz dele, a gente está aprendendo com ele. Não sei se eu me fiz entender, mas e o início é mais ou menos isso aí. A gente começa por aí. Sim, eu sou, assim, a gente é testemunha, né, que vê o seu trabalho lá na igreja, é tudo, assim, todo calcado, trabalho que está fazendo com a perseverança, acho muito bonito, e principalmente porque é um trabalho que está vivo nesse período de pandemia, eu acompanho, né, que ela sempre marca a PASFAM, e a gente vê, envolve, e a família participa também, como um todo, então estamos de parabéns. Agora, dá só uma paradinha aqui para eu ler, olha, Márcia Mileski, dando boa noite para a Estelle Robson, para a catequista Bárbara, para mim não, né, Márcia? E dando também para os primos dela, eu soube há pouco tempo, não, já tem um tempinho, Adriana e Rafa, né, primos da nossa equipe, né, para ver como literalmente é uma família, como fica tudo interligado, da nossa família da pastoral. Francisco, Márcia do Francisco, são parentes da Adriana e do Rafael. Lúcia Helena, dando boa noite. Heloísa, Aildo, boa noite. Wilton Soares, da paróquia da Igreja Santa Isabel, boa noite. Heloísa Helena, da nossa equipe. Elizabeth Penedo, Luiz e Rita e Robson Estela, amigos do coração, com certeza. Nossa amada, né? Beth e Etienne. Heloísa Helena, falando, ó, saudades, Fessorinha, ó que intimidade. Rosângela Ponte, parabéns a todos pelo trabalho da catequese. Solange de França, dando boa noite. Rita Oliveira, Benilde, boa noite. Elizabeth Gomes. Deise Lázaro, ela falou que a Deise Lázaro fez uma observação muito importante, né? Que o catequista tem que ter esse olhar, né? De acolher as famílias, que nem sempre acontece. Então, ela... agora a Márcia se corrigiu, tá perdoada, me deu boa... Gilcélio Fajardo, parabéns, catequistas missionárias. Boa noite, Gilcélio, nosso ministro. Boa noite. Então, agora, a minha pergunta é para a Bárbara. A família não é somente destinatária ou objeto da catequese. A família cristã, pela graça sacramental do matrimônio, tornada como que igreja doméstica, é também lugar por excelência da catequese, especialmente na primeira infância. Os pais devem ser para seus filhos os primeiros mestres da fé. Como a família pode contribuir com a catequese? Como você pode ajudar para que eles sejam os primeiros mestres da fé? Bárbara. Espera aí, Bárbara, deixa eu... Pode falar, Bárbara. Então, gente, olha só, eu estou encantada, né? A Estela sabe disso, com o novo diretório para a catequese. Então, eu queria trazer para vocês aqui as contribuições dele a esse respeito. Nessa questão de que a Rita perguntou, a família não é só destinatária, mas também ela é protagonista da catequese. O diretório coloca isso muito bem para a gente. Ele fala que são três contribuições
que a família pode dar, né? 3 ações em que a catequese e a família precisam estar juntas na evangelização daquela criança ou daquele adolescente. A primeira, ele diz, né, é preciso haver a catequese da família, catequese com a família e a catequese na família. Então, vou começar com a catequese na família. A catequese na família é aquela catequese natural, espontânea, e que nós que trabalhamos na igreja não podemos dispensar esse tipo de catequese. É a catequese feita em casa, pela família, que ensina as primeiras orações, que ensina o respeito a Deus, que ensina os valores cristãos, que é o mais importante, porque se eu for uma pessoa muito culta na doutrina cristã, mas não tiver valores cristãos, não adianta nada. Então, é aquela catequese feita no cotidiano da vida familiar. Catequese na família. É indispensável para que a catequese na igreja possa também se alimentar dessa primeira catequese. A outra é a catequese com a família. Catequese com a família é quando existe essa parceria que o Rafael e a Estela colocaram aqui, né? É quando uma se espelha na outra. A catequese se espelha na vida, a igreja se espelha na vida familiar e a família se espelha na igreja. A igreja aprende com a família que ela é uma família de famílias. E a família aprende com a igreja aquilo que a igreja tem a lhe anunciar de mais importante, que é o anúncio do Jesus Cristo que veio para nos salvar, para nos amar, para nos libertar, esse anúncio querigmático, esse anúncio do Evangelho. Então, uma alimenta a outra. A catequese se espelha na família e a família tem como referência esse anúncio da catequese. A igreja vai alimentar na família aquela espiritualidade que precisa ocorrer no âmbito familiar. Então, essa troca entre igreja e família, que foi bem colocada aqui pelo Rafael, Adriana e Estela, essa é a catequese com a família. E, em seguida, o diretório vai nos falar da catequese da família, que é quando a própria família assume a sua missão evangelizadora. É quando a palavra de Deus tem lugar dentro da família. Ela não só evangeliza de forma natural, cotidiana, mas ela pega a palavra de Deus para orientar uma decisão da família, ela pega a palavra de Deus para ensinar o filho, ela tem um momento de oração familiar, ela tem um local de oração. Então, é quando a própria família se torna protagonista da catequese. Por tudo isso, né, cabe a nós alimentar cada vez mais esse espírito na família, de que a igreja conta com a catequese familiar. A catequese que é feita naturalmente, a catequese que é feita em parceria com a igreja, e a catequese que é feita especificamente quando a família propositalmente tira um tempo para ler a palavra, para anunciar o evangelho, para rezar, né? Então, todos esses tipos de catequese são muito importantes para a gente, para que cresça, né, a comunidade da igreja, para que cresça o anúncio do evangelho no coração da criança. A família é indispensável, indispensável mesmo. Muito bem. Agora, Estela, é uma fala comum dos catequistas a dificuldade em se envolver os pais na catequese dos filhos. É o trabalho, os compromissos, a vida corrida, pais separados, enfim. Com tanta coisa acontecendo, a família não acompanha mais a catequese dos filhos. Sem falar na dificuldade que os próprios pais têm em entender hoje uma catequese que não tiveram em seu tempo de criança. Como tocar os pais? Como fazer com que participem na iniciação cristã dos filhos na igreja? Pois é, né?
Acontece exatamente isso. É uma fala mesmo das catequistas que, às vezes, a família não quer se envolver, né? Quer levar a criança na missa, deixar ou lá na salinha para receber o conteúdo, a doutrina, e não quer se envolver mais naquilo, né? Mas eu não desisto não, tá, gente? Eu vou lá atrás deles. A gente não pode desistir. O catequista, ele corre atrás mesmo, liga, enche o saco, não é, Rafael, Adriana? E liga, procura saber o que aconteceu, por que não foi, o que houve, por que naquele dia não estava bem, porque o catequista, ele percebe quando a criança não está bem naquele dia, quando o jovem está com algum problema, ou aquela catequese feita na própria família, do casal. O meu filho é uma pessoa que ele me conhece da maneira como eu falo no telefone. Se ele perceber a minha voz diferente, ele já sabe que alguma coisa pode estar acontecendo. Então, é uma maneira que você já tem de envolver as famílias. Então, realmente, é uma fala assim, igual na escola, quando o professor reclama que os pais não querem acompanhar o dia a dia dos seus filhos, na educação dos seus filhos, os conteúdos, acha que aquilo é só responsabilidade do catequista. E a Bárbara, quando ela trouxe para a gente o novo diretório, esse estudo que a gente está fazendo, a gente deixou, fica bem claro para a gente que essa é uma responsabilidade não só do catequista, mas de toda a comunidade da igreja. Todos nós que estamos aqui ouvindo, conversando e falando, todos nós somos chamados a essa catequese, esse envolvimento da família. O Robson, ele adora se envolver com as minhas atividades das crianças, ele vai na sala, ele cria aquela intimidade com eles, gosta de ouvir quando eles estão conversando comigo. Então, é uma coisa que ele gosta de acompanhar. Apesar de não estar dentro da catequese, quando ele está lá comigo, ele faz a parte dele de mostrar como a gente pode agir em família, como é o nosso diálogo, o nosso dia a dia. Então, é importante que todos nós, não só o catequista, toda a igreja, todas as pastorais envolvidas, compreendam que esse acolhimento da família, de evangelizar a família, é uma responsabilidade de todos nós. Nosso Papa pede isso, nosso Monsenhor Mazzini pede isso, nosso querido Padre Rômulo já falou muito sobre o diretório, pede isso. Então, a gente tem que abrir espaço, abrir o coração, realmente querer se envolver, porque não é fácil fazer uma pessoa abrir seu coração. Às vezes a pessoa tem uma delicadeza tão peculiar em falar dos seus próprios assuntos que você tem que ter uma maneira muito, muito doce para chegar até a pessoa. A primeira coisa é ouvir, você ter aquela dimensão de ouvir, rezar por aquela pessoa, estar rezando por ele, para que você consiga entender o que está acontecendo dentro daquela família. Às vezes a família está com um problema e não abre para você, mas o catequizando, ele já tem uma confiança maior em você, então ele já pode se abrir a você. Então, essa espera, essa conversa, é importante que a gente tenha essa visão de que é uma pedagogia mesmo de Jesus, né? Como é que Jesus tratava todos aqueles que ele evangelizava? Jesus olhava e percebia. Ele olhava as nossas mazelas e sabia qual era o momento dele atuar. Ele conseguia ver dentro daquele coração triste, amargurado, alguma coisa muito boa. Assim como ele viu em São Mateus, ele não viu em São Mateus
coisas maravilhosas que ele poderia fazer. Tirou ele de lá, ó, daquele cobrador de impostos, né? Então, ter o Jesus Cristo no centro do nosso coração, primeiro, a gente tem que conhecer esse Jesus, a gente tem que praticar essa vida em Cristo, para a gente conseguir mexer alguma coisa, mexer no coração das outras pessoas e ter a caridade, ter a docilidade. A nossa liturgia é maravilhosa, a nossa Igreja Católica é linda. Nós temos sacramentos maravilhosos que a gente pode aprofundar no diálogo. Nosso sacramento, nós temos nas nossas pastorais pessoas que lidam o tempo inteiro com essa evangelização de família, e às vezes a pessoa nem está pensando que está evangelizando, mas está. Não é verdade. A pessoa está ouvindo, está falando, está comentando, está conversando, e eu gosto muito de fazer as famílias participarem das coisas. Essa nossa mania, né, Rita? E tira foto, e grava um vídeo, porque a família tem que saber o que a Estela está fazendo na sala de aula com o meu filho, com a minha filha. Ela tem que saber. E eu gosto de dar essa satisfação. Não é, Robson? Eu volto da catequese e gosto de sentar lá e dar satisfação para as famílias do que eu estava fazendo. Porque os pais têm que ter uma ciência do que os filhos estão aprendendo na igreja. Não é só você achar que o pai achar que deixou a criança lá e está tudo certo. Não, ele tem que saber o que a professora dele está ensinando da doutrina da igreja para o filho dele, né? Até porque, às vezes, o pai também é mais centrado dentro da igreja e pode ajudar melhor o filho também, né, na caminhada dentro da sala de aula, no aprendizado, né? Então, eu acho isso bacana dela, porque ela passa para os pais para que eles possam também dar as opiniões deles, né, e interagir melhor. Igreja, criança, professor, né, e Nosso Senhor maior, que é Jesus Cristo, né, para saber. É bonito. Amém. Isso é importante. Tem um aparelhinho aqui que eu vou mostrar para o Rafael e a Adriana. Pega ali, Robson. Aí, aquele meu que eu aprendi a usar com eles. Eu aprendi a usar com eles. Aqui, olha. Tu tá vendo aqui, Rafael? Tá conseguindo ver? Essa é a minha caixinha de som que eu uso na minha sala de aula para fazer muito barulho. E chegar com música, como é que eu não vou chegar com música? É ruim de eu não chegar com música em sala de aula, hein? A gente tem muitos recursos, né? Porque o diretório fala da importância dos recursos que você tem. Rafael e Adriana estavam falando, hoje a gente tem vários recursos aí que a gente pode usar, e não ficar com medo de usar, não, gente. Eu não sei usar muitas coisas, não, mas eu meto as caras e faço. Procuro chegar até eles. O importante é a gente chegar com a doutrina, falar a verdade. E evitar que as crianças fiquem o tempo inteiro só ouvindo, falarem mal, as pessoas terem má vontade com o evangelho, ter má vontade com a nossa igreja, não tratar os nossos pastores com amor. É o contrário, a gente tem que ter esse exemplo dessa caminhada bonita da evangelização, da cultura cristã, que a gente não pode ficar calado e deixar desaparecer. A gente precisa do Cristo. Muito bem, Estela. Essa parte, eu acho essa pergunta assim, importante, né, sobre como tocar as famílias, como tocar os pais, porque nós temos assim, um testemunho sobre isso, que quando a gente ia para a igreja, eu estava com a minha filha mais nova, ela fez a catequese na São Benedito. As maiores fizeram na São Tiago, porque a gente morava em Auma. Aí a menor fez lá na São Benedito. Então, eu falei, às vezes a catequista não tem nem essa noção da grandiosidade do chamado que ela dá para os pais, ela não tem.
Aí, uma vez, eu tive a oportunidade, depois de muitos anos, há pouco tempo agora, então a Pamela, a minha filha mais nova, ela fez a catequese, ela estava, acho que devia estar com 7 anos, 7 anos, né? Que ela se alfabetizou muito cedo, não sei se está com menos, mas acho que é com 7 que ela fez a Eucaristia com 8. E aí, ela fez a catequese com a catequista Alice. Eu acho que a Alice ainda está lá, né, Estela? Fez com a catequista Alice. É. E a Fátima Braz, ela ficava... Eu não tenho visto... Aliás, elas fazem assim, minto, ainda continuam assim, fazem na quadra, porque depois que a gente não tem mais os filhos na catequese, a gente, às vezes, se distancia um pouco do olhar. Mas ela fazia... Eu gostava de ficar esperando a Pamela, porque eu morava em Inhaúma, eu falei, até que eu volte em casa, tá na hora de eu vir de novo para pegar. Aí eu ficava lá quietinha na minha, ali naquele pátiozinho da igreja, onde agora vai ter raiozinho de sol, que fizeram aquela salinha, mas ali era tudo aberto, tinha os banquinhos, ficava sentada ali. E aí ela ficava assim, paquerando, até que ela me chamou para fazer parte daquele grupo ali de mães, liam a palavra, faziam aquela reflexão, chamava. Com o tempo, quer dizer, ela não teve a noção. Eu e Luiz, nós não tínhamos nem o sacramento da crísma, como só éramos adultos, não tínhamos. E dali eu comecei a me integrar, assim, a gente começou a se integrar na vida da igreja, começou a se interessar, e vimos aquela placa lá do ECC, e depois fizemos o crisma na Divino Salvador, mas ele fez a primeira Eucaristia lá na São Benedito, né? E hoje em dia a gente não consegue mais conceber, imaginar nossa vida sem a igreja, a gente fora da igreja, fora de participar da igreja, mas tudo começou com o quê? Com o chamado de uma catequista. Aí eu falei para ela, acho que ela nem tinha, assim, ela nem sabia, nem tinha noção, porque eu falei, olha, a nossa primeira catequese de família, que ela catequizou uma família, porque aquele chamado dela, a gente ficou, eu só estava ali para poder não ter o trabalho de eu ir em casa, e aí a gente começou assim, ele que quis estudar, olha quanta coisa que teve de um chamado, então não é pouca coisa não, gente, eu achei esse assunto muito importante, eu falava com a Estela, há muito tempo para chamar, porque nós somos frutos da catequese de família, entendeu? Então eu acho que tem que ter, tem esse movimento todo, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Não tinha nem essa noção de catequese e família, né? Isso aí tem mais de 20 anos atrás. Era um acolhimento, não. Mas esse testemunho seu é maravilhoso, porque é uma catequese de apoio às mães que estão ali, aos pais que estão ali. Muitas pessoas, Rita, que eu também conheço, também tiveram essa experiência linda que você teve. Receberam outro chamado. Muito bem. Muito bem. Agora vamos lá, Rafael, Adriano. Como podemos integrar a família na igreja através da catequese? Bom, vocês já responderam, né? A resposta é exatamente o testemunho que a Rita contou aqui para nós. É exatamente isso. A paróquia, a catequese, começa a prestar atenção nas famílias que estão ali, e é exatamente essa mesma situação. Aquelas mães que não conseguem ir para casa, porque quando chega em casa já está na hora de voltar. A gente tem que ficar observando e convidar. Assim como a gente viu Jesus convidando tanta gente para estar, não só os apóstolos, mas quantas pessoas ele não encontrou durante a missão dele aqui na Terra, e ele convidou. Então, a gente precisa estar atento às famílias que estão ali no nosso entorno, perto de nós, precisa estar observando não só as crianças, mas a família que está ali. É o grande desafio. Convidar com amor, convidar com acolhimento, chamar para, pelo menos, participar. Olha, o seu filho vai ler na missa, que tal? Hoje, domingo que vem, o seu filho vai fazer a leitura, a primeira leitura. Você não quer chamar não quer vir assistir? Quer dizer, com as coisas simples, de repente, aquela família que está ali esperando a hora de acabar o encontro de catequese, você chama, poxa, vamos rezar um pouquinho. Você sabe
Você entendeu o que o padre falou hoje na homilia? Você entendeu as leituras? Você não quer... É assim, é no simples, é no básico. A gente não precisa fazer coisas muito elaboradas. A gente tem que fazer o básico e entender a realidade daquela família. De repente, a pessoa não sabe nem fazer o sinal da cruz e tem vergonha de falar isso. Então, se de repente você observa aquela família e aquela família não sabe rezar um Pai Nosso, não sabe rezar uma Ave Maria, e você ensina o Pai Nosso, você ensina uma Ave Maria, você já está fazendo catequese e família. E é assim que começa. E à medida que aquele trabalho vai evoluindo, você convida, aí você pesca. Olha, nós estamos precisando de alguém na pastoral familiar. Você não quer ajudar a gente? E é assim que a gente vai. A gente tem muitas histórias. O Luiz estava falando, né, na Divino Salvador, sobre, né, há muito tempo atrás, esse trabalho começou na Divino Salvador há mais de 20 anos. E hoje a gente já tem a nossa coordenadora da liturgia na nossa paróquia, veio desse trabalho. A gente tem gente que está na música, a gente tem gente que fez encontro de casais, muitos fizeram sacramentos, receberam sacramentos de batismo, não eram nem batizados, primeira comunhão, crisma, tudo isso saindo desses encontros de catequese e família que a gente já faz há muito tempo lá na nossa paróquia. Então, é a gente observar, é a gente prestar atenção naquela família que tá ali em volta daquela criança. E a gente chegar próximo deles também, né? A gente saber acolher. E engraçado que quando você fez, mas como fazer? É nas coisas bem simples. Tem uma família que continua, graças a Deus, na nossa caminhada. Sabe como a gente conseguiu chegar até eles? Carregando caixa. Eu estava carregando uma caixa para o encontro, estava muito pesada. Aí eu coloquei no chão. Aí o pai virou para mim e falou assim: você precisa de ajuda? Sim. E aí eu comecei a conversar com ele, a gente começou a trocar figurinha, né? Aquele bate-papo informal. Ele se sentiu tão acolhido e que ele participou da nossa reunião. E hoje ele é uma pessoa, graças a Deus, atuante, né? Pelo simples, o contato, um olhar, um bom dia, né? Como está você? E é isso que a gente precisa, né? A gente percebe que cada vez mais as pessoas estão muito, né, carentes, né? Então a gente também precisa chegar nessas famílias com um bom dia, com uma boa tarde, como você está? E as pessoas se cativam com essas pequenas coisas, que nem nosso padre Flávio fala, simples assim, né? É uma coisa bem simples. Às vezes a gente elabora coisas muito sofisticadas e o que vai acolher é esse bom dia, é um abraço, é um sorriso. Então a gente tem que estar muito atento o tempo todo. Né? Os nossos encontros, por exemplo, sempre começam com um cafezinho e biscoito. Quantas famílias não chegam, né? A nossa catequese é de manhã, domingo de manhã, na Divino Salvador. Quanta gente não chega à nossa paróquia porque não consegue nem tomar café. E aí, de repente, aquele cafezinho, biscoito, e aí é aquilo que a Adriana está falando. Nessa hora do café com biscoito, a gente conversa um pouquinho, aí como é que tá, não sei o quê, e a gente vai criando laços. É isso. Isso, bem. Muito bem. E, Calil, Bárbara, nos diz por que é importante para o catequista conhecer o histórico e o contexto familiar de cada catequizando. Isso, eu acho que é por tudo isso, né, que eles acabaram de falar. Quando a gente vê Jesus evangelizando, a gente vê que o fundamento de tudo, né, na ação de Jesus é o amor. E o fundamento de toda a nossa fé católica, né, a finalidade dela é realmente levar o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus, quando ensinou a amar o próximo, ele contou para a gente aquela passagem do bom samaritano, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou. Então, também na vida do catequizando, seja ele criança, jovem ou adulto, se a gente quer cuidar da catequese, da evangelização dessa pessoa, a gente também primeiro vai ter que ver, sentir compaixão, para depois cuidar. Então, esse ver
é essencial. Você recebe uma criança, recebe um jovem, um adulto para evangelizar, mas ele vem de uma família, ele vem de uma realidade familiar, né? Que você, às vezes, por conhecer, você começa a supor, né, que ele sai isso de fato, se a gente fizer o que a Adriana falou agora, se a gente se aproximar para ver. E ver é ver com esses olhos, né, de que realidade ele está vindo, de que situação familiar ele está vindo, que história se passou na vida dessa criança. Então eu digo para ele que Deus é um pai maravilhoso, um pai de amor, um pai de bondade, mas ele teve um pai que só batia, que só bebia, que só surrava, que só desrespeitava, que só maltratava. E aí eu estou achando que eu estou dizendo para ele, olha, você tem um pai que te ama, e na cabeça dele aquilo não entra, entendeu? Porque a realidade dele é uma, e o que você está dizendo não bate com a realidade que ele viveu. Então, às vezes, a gente vê uma criança chegando e a mãe atrasa, e a mãe falta, e a gente diz, mas essa mãe é uma irresponsável, essa mãe nunca traz na hora, essa mãe deixa faltar, essa mãe que não sei o quê. E, de repente, você vai ver aquela mãe faz plantão no hospital, entendeu? Para sustentar a família. E quando aparece um plantão, ela tem que pegar, porque senão o dinheiro não entra. Então, você só vai saber dessas coisas, a gente só vai deixar de julgar errado, né? E agir errado, se primeiro nós soubermos fazer isso que Jesus ensinou. Ver, sentir compaixão e cuidar. O diretório vai falar para a gente de 3 atitudes indispensáveis nesse sentido para que a catequese se realize. O diretório vai dizer que toda a nossa ação na igreja precisa estar baseada nesse tripé, que é o testemunho, a misericórdia e o diálogo. O testemunho, quando você vai ao encontro dessa família, você não só espera que ela venha, mas você sai e vai, como o Papa pede, né? Aquela igreja que, em saída, aquela igreja que vai ao encontro, né? Padre Mazzini deu um testemunho essa semana disso, né? Ele foi até a casa daqueles meninos e percebeu que precisava de um ventilador, porque a telha de amianto, né, esquentava muito ali. Então, é uma igreja em saída, né? Esse testemunho do amor de Deus, muito mais em gestos do que em palavras. Então, quando você vai ao encontro dessa família, quando você se dispõe a conhecer a história dela, você está sendo testemunha desse Deus que também veio ao nosso encontro, que também veio experimentar o que passamos, veio vestir a carne humana para saber o que sofremos. Então, a gente dá testemunho de Jesus quando vai ao encontro. Misericórdia para a gente não julgar precipitadamente, né? Misericórdia para a gente saber se compadecer daquilo que aquela criança, aquele jovem, aquela família está passando. Misericórdia e diálogo. Por quê? Porque a gente não vai lá só para sentir pena da pessoa, a gente vai também para levar uma palavra. A gente ouve, compreende, tem misericórdia, mas a gente também anuncia, a gente também fala, diálogo é isso, né? Eu ouço, você me ouve. Então, a gente vai levar essa palavra também, pedindo a graça sempre do Espírito Santo, porque só Ele abre os corações, só Ele toca os corações, só Ele muda os corações, pedindo essa graça do Espírito Santo para que a gente possa falar a palavra certa, na hora certa, nesse diálogo, né? O diálogo entre a situação real que aquela família está passando, a situação concreta que aquela família passa, o diálogo entre isso e a palavra
de Deus, que é sempre iluminadora, sempre libertadora, sempre tem um caminho a orientar. Então, eu deixo essa dica aqui do diretório, né, que não é minha, mas é do diretório. A gente precisa, sim, conhecer a vida, a história dessas famílias e dar para elas testemunho, misericórdia e diálogo sempre, sempre. Muito bem. Agora, peraí, deixa eu tirar aqui esse negócio desse micro. Agora a pergunta é para Adriana e Rafael. Como envolver os pais, família, na catequese dos filhos? Caminho de pastoral catequético familiar. Descreva experiências concretas. E entre essas experiências, que vocês devem ter várias para contar, né? São nossos amigos também da pastoral familiar e tudo, lá é diferente, só para poder que as pessoas se situem, o trabalho que eles fazem desse encontro com as famílias é um pouco diferente da catequese de apoio, né? Porque geralmente assim, a catequese de apoio ela fica ali dentro dos pais que estão esperando. Eles não, eles programam, né, um encontro mensal, eu já estou adiantando aqui, mas eu quero que vocês falem com bastante calma sobre isso, porque é uma experiência muito bacana. É um encontro programado com as famílias, faz esse convite, né, para as famílias da catequese, e aí vocês vão contar como são e outras experiências desse caminho catequético familiar. Adriana e Rafael. Você vai falar? Pode começar. Graças a Deus, né? 21 anos de trabalho na nossa paróquia Divino Salvador, hoje nós acolhemos todas as famílias da nossa paróquia. Então, como é que a gente faz esse convite? Eu trouxe aqui para vocês, quem for na nossa igreja, né? Geralmente, agora não, porque está na pandemia, mas antigamente a gente colocava um convite nos bancos, tá vendo? Daqui, ó, encontro com as famílias, convidando todas as famílias da nossa paróquia, né, para um encontro, né, informal. Sempre começa assim, uma coisa bem informal, né, com muito carinho, com muito capricho, porque a pessoa, né, isso daqui chama a atenção, a pessoa vem para o encontro com a família, será que eu posso, não posso? E isso começa sendo o nosso primeiro passo, né, Rafa? Só explicando que isso aqui é VA com papel e tem um palitinho de pipa, né? Isso aqui é bem antigo, a gente coloca no banco preso com elástico. E aí, nos bancos todos do templo, na missa, né? Familiar. E aí a gente faz isso, dá um visual maravilhoso, as pessoas percebem, chama atenção. E a Adriana falou que hoje é aberto para todas as famílias, é até um testemunho que a gente tem que dar. Num dos dias que a gente estava indo preparar essa propaganda dentro do nosso templo, né? Uma senhora chegou perto da Adriana e falou: poxa, que triste, o meu filho já não está mais na catequese, eu não posso mais participar desses seus encontros. A Adriana, ouvindo aquilo, ouvindo exatamente, tomando a atitude que o diretório está falando, ouviu aquilo e falou: não, a senhora pode participar, porque é aberto para todas as famílias. E aí o nosso trabalho já evoluiu, e não é só um trabalho só com as famílias da catequese, mas a família da nossa paróquia. E trazendo para o prático, né? Além do convite, a gente usa as redes sociais da paróquia, a gente usa os avisos na missa nas missas da nossa paróquia. Então, usar os recursos que a Estela estava mostrando, né? E o principal recurso são, né, as crianças. O que eu faço? Eu faço um convitinho, né? E meu jeito, né, catequista há muito tempo, né? Nunca perde a sua essência. Aí eu bato na sala, converso com eles, aí eu falo: o que vocês vão falar para o papai, para a mamãe? A vovó, a titia, vocês vão trazer alguém? Aí eles saem com um convitinho, né? Todos felizes. Aí, a tia vai estar lá fora, né? Olhando vocês. Eles ficam: tia, entreguei. E a gente vai, né? Nossa, todo catequista tem aquele jeitinho, né? Aquela unção de Deus. E o boca a boca da criança é o principal, né? Porque a criança fala, né? O adolescente também, nós temos uma turma lá de adolescente, falo com o adolescente:
combinado, fechado numa outra linguagem, ó, valeu, tô de olho, né? E o boca a boca também, principalmente. E aí, assim, contar com as crianças é importante porque elas acabam cobrando do pai, né? Olha, vai ter aquela reunião e não sei o quê. Você precisa participar. É preciso lembrar também que esse trabalho, ele não é trabalho, não, ali não é o momento, por exemplo, da gente falar de roupa de primeira comunhão, né? A gente vai fazer uma formação. Não é uma reunião. Não é uma reunião de primeira comunhão, tá? A reunião com os pais para a primeira comunhão é um outro momento que a gente pode ajudar também, né? Se a gente tiver a possibilidade, fica ali na recepção, faz um café com biscoito, mas é o momento da gente formar as famílias. A gente tentar ajudá-las, por exemplo, o tema que elas querem ouvir. A gente, por exemplo, nós já levamos psicólogos para falar sobre a psicologia nas idades, nas faixas etárias, como é a cabeça de uma criança, de um adolescente, de um adulto, né? E aí, como a gente lidar com as novas tecnologias, né? Porque nem sempre a gente está preparado para poder lidar com os nossos filhos diante da tecnologia, né? Essas redes sociais que a gente, às vezes, não sabe mexer e tudo mais. E o que mais funciona nos nossos encontros? Momento em que eles falam conosco. É o momento que eles podem colocar para fora, e aí a gente prestando atenção, exatamente a ação do bom samaritano. Ouvir, se compadecer e cuidar. Então, a gente dá o espaço para que eles falem. A gente joga 2 perguntinhas provocativas e deixa eles falarem. Funciona e funciona muito. E deixa chorar se precisar chorar, e abraça se precisar abraçar. É o acolhimento. É entender a realidade daquela família. Cativando, né? Cativando, exatamente. E nunca cobrando. A ideia de não cobrar funciona muito. Puxa, você não pode vir, porque é o exemplo da Bárbara, porque você tem um plantão, tudo bem. A gente está aqui. Você quer marcar um outro horário. De repente você oferece, puxa, eu preciso tanto de uma ajuda. Tem gente que a gente, a partir dos nossos encontros, a gente percebeu que a pessoa tinha dificuldade de receber alimentos. Então a gente encaminhou para um serviço que a gente tem na nossa paróquia chamada Cesta da Fraternidade, que distribui alimentos para as famílias carentes. Então, entendendo a realidade, sentindo compaixão, a gente consegue cuidar. Então, a gente, nesses encontros, que são encontros regulares, né, a gente faz encontros regulares, e aí já fica na cabeça das pessoas. Terceiro domingo tem encontro com as famílias. Então, a gente criou uma regularidade, criou um costume, um compromisso, que as pessoas já aprenderam que terceiro domingo na nossa paróquia é dia de encontro com as famílias. Então, mesmo que tenha pouca gente, só vieram 2 pessoas, não tem problema, a gente usa o mesmo entusiasmo, a gente faz com a mesma vontade, com o mesmo amor, com o mesmo amor, como se tivesse com a sala lotada. Porque as pessoas percebem no detalhe o cuidado que você teve para preparar aquele encontro. Então, você arruma a sala, prepara uma mesa bonita, bota uma imagem. A gente já percebeu que o Luiz e a Rita colocaram um quadro da Sagrada Família. Então, assim, tudo isso conta muito, porque as pessoas prestam atenção nisso. Um biscoitinho com café, não precisa ser nada muito sofisticado, é o simples. Mas aquela acolhida com café, a gente bota uma música, mas eu não sei tocar, não tem ninguém que toca. Aí que a gente falou para a Estela da caixinha, né? Se você não tem ninguém para tocar, não tem ninguém para cantar, traz o seu pendrive, bota numa caixinha de som, faz aquela música aqui, né? E ainda se vier noites traiçoeiras. Quer dizer, de repente é aquilo que a família precisa ouvir, né? Então a gente precisa prestar atenção nos detalhes e fazer tudo com muito amor. Não precisa ser sofisticado, mas precisa ser feito com dedicação e amor. Muito bem. Vou ler aqui rapidinho alguns comentários. A Rita Oliveira colocou: maravilhoso e importantíssimo convidar os pais para participarem da catequese com seus filhos.
Maria Angélica, da Igreja Santa Isabel. A Igreja Santa Isabel está participando. Vocês têm, alguém tem conhecido, porque eles estão em peso aqui. Não é? Sim, a Aline e o Marcão, né, trabalham conosco em Catequese e Família. Com certeza eles devem ter espalhado a notícia lá na Santa Isabel. Estão em peso. Muito obrigada pelos nossos irmãos da Santa Isabel. Um abraço muito carinhoso para vocês. Cleusa Paz está nos assistindo, Gilber e Maria Alice. Rita Oliveira colocou que muitas famílias estão sentindo a falta da catequese nesse momento da pandemia. Esse seria um momento, como a Bárbara está falando, é uma oportunidade para entrar na família dos catequizando. Ela está agradecendo essa oportunidade Usa a tecnologia, gente. Vamos usar essas ferramentas de reunião online para a gente falar com eles, os vidinhos rápidos de WhatsApp, que a gente passa por WhatsApp. A gente tem que ser criativo. E como você falou, né, sobre o cuidado, né, que eles sentem, só da gente estar aqui fazendo uma live para falar sobre isso, e vocês estarem aqui, catequistas, né, e vocês envolvidos com esse movimento do vicariato, então é muito importante. Ó, Helena Maria dando boa noite, Elizabeth Gomes falando verdade, Estela, deve ser no momento que a Estela falou. A Rita Oliveira colocou que não vê como uma satisfação em si o envolvimento com as famílias e a comunidade, que é muito bom. Estela, Deise, dando parabéns a Estela pela catequese ativa que você proporciona, ela acompanha pelas redes sociais. Gilcélio Fajardo falando o tempo é longo, precisa de uma revisão. A Rita Oliveira, o grupo de apoio para os pais dos catequizandos. Rosângela dando testemunho dela, que quando os filhos fizeram a catequese, ela ficava na sala, que era de cumprimento na época. A ministra Maria Amélia já se encontra na casa eterna do nosso Pai Celestial, que fez esse chamado para ela. Juscelia dando parabéns para Rafa e Adriana. Célia Fiuza, verdade é nas coisas simples que abre as portas para a evangelização. Heloísa, fui muitas vezes à reunião de crianças de 2 ou 3 famílias ao mesmo tempo, porque as mães deixavam a responsabilidade nas minhas mãos, não queriam se envolver e aquele chamado de, tipo assim, pessoas que mandam outras, que ainda não reconhecem a importância, mandam uma outra pessoa, porque o importante é ter a presença lá da criança, para não deixar de fazer o sacramento. Isa, mas aí funciona, tá? Funciona isso também, não desiste não. Dessa maneira a gente tem história de gente, manda minha mãe, a avó lá para poder ver, e aí... Quando chega em casa, você perdeu, teve uma homenagem para as mães, né? E aí a mãe não estava lá. Funciona. Maria de Fátima. Só gente boa demais nessa live, uma boa acolhida essencial para conseguir conquistando os irmãos para Cristo. Depois eu leio mais um pouquinho, para estar muito. Agora. Como chegar aos pais que não procuram, isto é, não matriculam os filhos na catequese? É serviço, é missão, é trabalho, né, Robson? Eu há muitos anos atrás, eu fiz o curso de evangelização, né? Então, nós íamos nas portas das famílias, batíamos nas portas, né? E convidava as famílias para participarem da igreja, né? Ouvir a palavra. E hoje eu vejo assim, o trabalho da catequista como um trabalho mais ou menos parecido, né? Porque você às vezes tem uma comunidade da qual você convive. Então você tem o conhecimento que os filhos daquela família não participam ainda da igreja. Então acho que se a catequista está ali próximo, é uma das minhas opiniões, ela pode fazer o convite, né? Para que a família vá à igreja e procure o entendimento maior do que é a catequese, né, na vida dos filhos ou dos netos. E assim, um gancho dele ali do Rafael, é que nas missas de domingo, por exemplo, como nós tínhamos no passado, né, a missa das crianças, eu sempre achei, na minha opinião, dentro de mim, viável, que um pai, uma mãe, uma avó, um tio que estivesse com a criança na missa pudesse ser o leitor, não digo o comentarista, mas o leitor da... Por quê? É uma forma de trazer a família, porque um vê, gosta, já vai se pronunciar. Poxa, eu também gostaria, o outro gostaria, né? Enfim.
é uma forma de você trazer a família e as crianças, né, para mais próximo da igreja, né? Então, é a minha maneira de entender hoje a igreja, com a catequese na igreja e a busca pelas famílias para a igreja. E tem pais que leem lindamente, né? E a missão é essa mesmo. Assim como tem gente que não gosta nem de chegar perto do microfone, tem outras pessoas que já gostam de ajudar de outra forma. Tem milhares de maneiras que você pode chegar perto da família e pedir ajuda, e eles vão querer ajudar. Uma das coisas que eu acho muito importante para a gente, para a catequese e para a pastoral familiar, é conhecer a tua comunidade, conhecer quem são os seus irmãos, conhecer aquelas pessoas que estão sempre ali no domingo, durante a semana, nas pastorais. Eu sempre tive esse envolvimento, sempre gostei muito de me envolver muito nas outras pastorais, né? Não estou me chamando de fofoqueira, não, hein, gente? Eu não estou querendo me meter nas pastorais dos outros, não, mas é que é o jeito de ser. Acho que todo professor, ele é meio assim, né? Ele gosta muito de estar aberto a conversar e a ouvir. É importante a gente conhecer primeiro quem são as pessoas que convivem na minha igreja. Como eu posso chegar nessas pessoas? Quem são as famílias que eu posso pedir auxílio? Nós conhecemos, a pastoral familiar, ela abrange tudo, né? Abrange tanta coisa maravilhosa. A gente pode chegar em várias outras pessoas, em vários grupos através da pastoral. Basta que a gente tenha essa boa vontade, que a gente queira realmente ir, que a gente faça um convite, como o Rafael e a Adriana falou, um convite bonito, bem feito, não estou dizendo assim, um convite cheio de riqueza, mas um convite amigável, um convite acolhedor, um convite de amigo, que você não vai encontrar ali pessoas para te apontar, você vai encontrar pessoas que querem conversar, que querem partilhar com você a palavra de Deus, como todo catequista. Primeiro, ele tem que, como diz Padre Rômulo, né? Eu primeiro tenho que mudar a mim mesmo, conhecer a mim mesmo, querer o Cristo dentro de mim, para depois eu mostrar esse Cristo para o outro. Então, essa misericórdia que a Bárbara falou lindamente, é muito importante a gente ter esse aberto esse olhar misericordioso por todas as pessoas, a gente poder passar essa amizade para as pessoas. A gente depois recebe isso tão maravilhoso dos outros. Eu recebi tantas bênçãos no dia quando eu fiquei doente, vocês rezaram tanto por mim, para eu retornar, estar aqui hoje. Então, eu sou uma pessoa extremamente agradecida pela minha comunidade. Conhecer vocês é o maior bem, é um bem precioso para a minha vida, para a vida dos meus filhos, da minha família. Eu sei que eu posso contar com Rita e Luiz, eu sei que posso contar com Bárbara, eu sei que posso contar com Rafael e Adriana, porque eu amo o trabalho de vocês, Rafael e Adriana. Eu, quando participei dos primeiros cursos que vocês deram, eu me apaixonei por essa catequese família. Falei muito disso, quis espalhar o tempo inteiro, e eu tenho, assim, o meu coração é cheio de carinho por essa catequese. Eu acredito que é uma catequese que vai adiante, que dá frutos. Então, para a gente ter isso, a gente tem que ter humildade, saber convidar, saber chegar aos amigos, saber partilhar e, principalmente, conhecer os nossos irmãos do todo dia, né? Eu não posso chegar na igreja, simplesmente sentar lá no meu cantinho, ficar perdida lá, quietinha no meu canto. Se eu sou catequista, se estou aqui para anunciar, ser porta-voz de Cristo, está lá. Olha que coisa linda, o Catecismo da Igreja Católica fala para a gente aqui no 4:27. Na catequese é Cristo Verbo encarnado e Filho de Deus que é ensinado. Todo o resto está em relação com ele.
somente Cristo ensina. Todo outro que ensine o faz na medida em que é seu porta-voz, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Olha que responsabilidade. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misericórdia, a misericordiosa palavra de Jesus. O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. João 7,16. Então, tudo que a gente faz não é a gente estar fazendo por nossa conta, não. É ele que nos ensina e eu só posso falar daquilo que ele nos ensina. Não são coisas da minha ideia, da minha cabeça. O Rafael e a Adriana planejaram um trabalho lindíssimo, inspirado. Quem foi o protagonista aí? Com certeza o Espírito Santo, não é? Com certeza, para fazer esse trabalho lindo. Se não for ele, não adianta nada. Não adianta a gente ficar falando. Bárbara também falou isso, né, Bárbara? A gente pode saber toda a teologia, a gente pode saber toda a doutrina, mas se o Cristo não estiver dentro de nós, não vai adiantar nada, porque eu não vou conseguir passar essa mensagem, eu não vou conseguir convidar meu irmão, eu não vou conseguir convidar uma pessoa que olhe para mim e não enxergue o testemunho de uma coisa boa. Então, é por aí, meu irmão. Esse convite tem que partir de todos que estão, né? Os catequistas. Exatamente. É um dever que todos nós, como cristãos, temos que ter um olhar para a família. E quando a gente vê que aquela família, que o filho dele não está na catequese, cabe a nós também incentivar aquela família para pôr o filho na catequese, para ajudar a igreja. Todos nós somos igreja. E dentro dessa, fazendo coro aí com o que falaram, assim, a outra que coordenava esse movimento de catequese família, que é a Rosa Cristina, né? E ela, assim, eu a conheci, que ela observando o nosso trabalho da pastoral familiar, então ela chamou a gente para participar, porque a gente chegamos a iniciar o trabalho de visitação de famílias, justamente para isso que a Estela falou, de conhecer as famílias. Então, a gente era apaixonado por fazer isso, já subimos muitas vezes, eu e ele, no Engenho da Rainha, em outros lugares, visitar as famílias e fomos descrever. E ela chegou até a fazer o convite que a gente coordenasse esse trabalho, mas eu falei, eu estou muito envolvida com a pastoral familiar, mas eu acho um trabalho muito bacana, porque, como eu falei, lá já tem esse trabalho com as famílias feito pela pastoral familiar e tem o grupo da catequese de apoio, mas a gente precisa de uma conexão maior com a catequese, porque nesse grupo dos pais da catequese, a gente tem que também conseguir chegar plenamente, que é uma troca assim, dos dois. Então, mandando um abraço também para ela, que eu não sei se ela está assistindo, mas ela, assim, eu admiro bastante, gosto muito de conversar, sempre ajuda e fez e ela que foi a nossa intermediária do convite para Adriana e Rafael, ela falou, convida que você vai gostar muito. Já eu te conhecia vendo lá na paróquia, no Divino Salvador, mas ela falou muito bem do trabalho de vocês, então mandar nosso abraço para ela também. E um abraço para ela também. Nossa querida. Bárbara, o que o novo diretório da catequese fala sobre envolvimento, catequese e família? Espera aí, Bárbara, fui eu que mudei ou você? Te desmutei. Isso. Olha só, eu já andei colocando aqui, né? Como eu falo muita coisa, eu fui dividindo nas outras perguntas algumas coisas já, que são coisas colocadas pelo próprio diretório. Agora, uma coisa assim que o diretório de ponta a ponta, ele chama a nossa atenção, é que não há como separar a catequese do primeiro anúncio, da evangelização. A catequese é uma consequência desse primeiro anúncio. Então, o primeiro anúncio é aquele anúncio do Cristo vivo,
que está no meio de nós, que veio assumir a nossa carne porque nos ama, porque deu sua vida e seu sacrifício para a nossa salvação. Ele te conhece, está aqui para poder te ouvir. Ele sabe o que você precisa e quer que você experimente que ele te ama. Então, esse anúncio evangelizador, ele abre o coração da família. Toda família passa por dificuldade. Ainda há pouco o Rafael falou, né? Ainda se vier noites traiçoeiras. Olha quanta família está passando por noites traiçoeiras. Quantas famílias passam pelo desemprego, pela doença, pela fome, pela desarmonia. E o que a família precisa ouvir, em primeiro lugar, é ouvir que Deus te conhece. Deus sabe o que você precisa. Deus nunca esteve longe de você e Ele quer fazer parte da sua vida. É a primeira coisa que a família precisa ouvir, para que ela então abra o seu coração a esse Deus que se faz presente, e Ele mesmo é que semeia a fé no nosso coração e semeia a fé no coração da família. O diretório vai nos dizer que esse anúncio evangelizador é ele a chave para que a catequese possa exercer a sua função. Porque a catequese, ela é o amadurecimento do primeiro anúncio. Mas se não houve primeiro anúncio, fica difícil a gente catequizar. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Então, é preciso que a gente coloque em toda a ação pastoral, naquele diálogo que você vai ter com a criança, com o jovem, com a mãe, com o pai, com o adulto, seja indo até a casa dessa pessoa, seja acolhendo essa pessoa na comunidade, lembrar-se que quem abre caminho dentro do coração daquela pessoa é o Espírito Santo. Invocar esse Espírito para que abra aquele coração e ali, com o coração aberto, semear esse anúncio de que Jesus vive, te ama, te conhece e quer fazer parte da sua vida. Aí. Congelou, Bárbara. Bárbara, você congelou. Bárbara? Acho que o sinal dela ficou ruim, né? É. Bom, mas aí, a partir daí que ela estava falando, né? A partir desse anúncio... Oi, gente! Voltei, gente! Voltou! Eu caí, gente, mas eu voltei. Não Isso já desiste, Bárbara! gente também. A volta por cima e voltei, gente. Mas é isso, a internet faz isso, né, com a gente. Já aconteceu com a gente mais de uma vez. Mas depois que a gente dá o primeiro anúncio, aí sim entra a catequese. Então, o diretório, o que ele mais chama a nossa atenção é disso, é dessa ligação que precisa haver entre a catequese e o primeiro anúncio. Aí, quando você começa a dar a catequese, quando você começa a trabalhar a catequese, você acha assim, já anunciei Jesus, já anunciei o amor, já falei do Espírito Santo, agora eu vou tratar desse assunto aqui. Engano nosso. Qualquer assunto tratado na catequese da família, da criança, do jovem, do adulto, qualquer assunto precisa ser recheado desse amor, precisa ser recheado dessa presença viva de Cristo que está no meio de nós, precisa ser recheado dessa ação do Espírito Santo que penetra o coração, que muda a maneira de pensar, de sentir, de agir. Então, a catequese precisa continuar sendo também esse eco do primeiro anúncio, em todos os assuntos. Assim, o diretório vai falar para a gente que a gente consegue catequizar a criança, o jovem, o adolescente, a família, associando sempre o anúncio querigmático com o amadurecimento da fé. A fé vai ser amadurecida como?
aí sim, com conhecimento da doutrina, com os sacramentos, com o encontro com a comunidade, com também amadurecida quando a gente vê a catequese nos ensinando a traduzir aquilo que nós ouvimos em atitudes. A catequese nos ajuda nisso, né? Congelou de novo. Bem. Bárbara. Mas que eu acho que ela está querendo dizer é que é preciso ter não só o anúncio, mas ter o conteúdo para que a gente possa continuar, né? Para que essa paixão, quando a gente se apaixona por Jesus no primeiro anúncio, se torne um amor duradouro, se torne aquele amor que a gente vai levar a vida toda. Então a gente precisa não só conhecer, mas viver tudo aquilo. Muito bem. Agora a gente vai... eu pedi à minha querida esposa para fazer uma explanação qual o papel da pastoral familiar na catequese das famílias. E outras oportunidades, além da participação da família, além da catequese, podemos aproveitar para fazer essa catequese de família. Bom, aproveitando até a fala do Rafael, que ele fala, a Adriana também falou sobre isso, né, que dentro do movimento da catequese família, do encontro catequese família, já conseguiu pessoas para as outras pastorais, inclusive até para a pastoral familiar, também tem o caminho inverso, né? Toda essa troca. Muita gente que participa, que acaba vindo aos encontros da pastoral familiar, dali começam a buscar os sacramentos, buscar a catequese, buscar isso tudo. E aí o sentido também da palavra catequese. Catequese, na origem da palavra, é fazer eco. Então, a catequese, ela não está restrita só aos catequistas, que eu digo formalmente, né? Ao catequista que tem aquela formação como catequista, mas para fazer eco a gente pode fazer em todas as pastorais. Não estou assim, minimizando, não estou falando isso no sentido de minimizar a importância do catequista, não. É só de mostrar que o comprometimento tem que ser de toda a igreja, todo cristão, que é o ensinamento de Cristo, né? E de evangelizar. Então, todo mundo tem esse compromisso de fazer a catequese. E nós, então, falando assim sobre anos, a nossa pastoral familiar faz essa, a Bárbara falou, né? Tem a catequese com a família, tem a catequese da família, quando a família se faz protagonista, né? E o que a gente faz na pastoral familiar é uma catequese para a família. Então, esse trabalho também já tem bastante anos, bastante tempo lá na São Benedito. Nosso padre Mazini, ele tem muito orgulho desse, que não fomos nós que lançamos, que implementamos. Sempre foi assim, sempre teve esse encontro semanal. Ele sempre fez questão que fosse na quarta-feira. Aí, muitas vezes, a gente já teve vez, um de vocês falou aí, não, foi a Adriana e Rafael que falaram. Muitas vezes a gente ficava, às vezes, um pouco, às vezes, todo mundo, né, que é humano, desanima um pouco, porque às vezes a gente marcava um encontro, aí chama, toda semana a gente procura chamar um convidado, aí chama aquele convidado que vem de longe, às vezes pessoas que em outros lugares eles até cobrariam se não fosse para a igreja, mas em outros lugares, assim, eu digo pessoas, personalidades, todo mundo é uma personalidade importante, todo mundo que a gente convida, mas tem pessoas que às vezes tem aquele tempo assim, restrito, aí vão lá, às vezes, poxa, olha só, Luiz, aí eu falava para ele, meia dúzia de pessoas no encontro da pastoral e tudo, e o padre Mazini sempre incentivando a gente, ele falou, Rita, se tiver duas, três pessoas na missa, eu vou rezar com o mesmo empenho, com a mesma alegria. Então, a gente sempre foi, assim, catequizado também pelo padre, pela própria igreja, de que a gente tem que fazer esse trabalho independente do número de pessoas, da pessoa, do convidado que todos são convidados ilustres, e a gente faz esse trabalho de catequese também já há bastante tempo, é uma catequese para as famílias,
a gente procura fazer formação, traz assuntos diversos, e isso eu já estou falando, já serve como para quem estiver nos assistindo e nunca tiver participado do encontro da pastoral, e esse trabalho de conhecer, de se comunicar, eu acho que isso daí é uma coisa que todas as pessoas são testemunhas, porque eu acho que às vezes até eu encho o saco, né, nem desculpem o palavreado, mas toda semana, assim, quase que todo dia tem um recadinho, né, um bom dia, um aviso, e aí se eu fico procurando saber de de alguma coisa até de outras paróquias, aí eu mando, compartilho, ponho na PASFAM, aí nós criamos a PASFAM, foi um pedido a PASFAM foi criada foi na época do Quinho, não era nem a gente que coordenava, mas ele pediu, estou sentindo para poder animar mais as famílias, e olha que isso vem antes da pandemia, né? A gente não está chegando a todas as famílias, não enche tudo uma coisa para dinamizar, ter mais contato, se criou esse veículo da pastoral familiar, que não é exclusividade nossa, a gente sabe que existe PASFAM em outras paróquias, mas eu digo na nossa paróquia, e hoje em dia se tornou, a gente usa, depois vai usando as ferramentas, e graças a Deus, olha como a providência de Deus é importante. Graças a esse preparo, parece que tudo isso já estava precedendo isso tudo que a gente está vivendo esse ano, porque imagine se a gente já não tivesse essa prática, né, que as igrejas não tivessem esse modo de se aproximar dos fiéis, através das redes sociais também. Hoje em dia você consegue. Antigamente, claro que aquele contato tete a tete com as famílias é muito melhor, o calor humano e tudo, mas quando não se pode, se você tem uma ferramenta que você pode entrar em todas as casas para fazer essa catequese, então vamos usar, chegar às pessoas. Olha, eu estava viajando agora nesse feriado, e uma pessoa me procurou, eu estava com um problema muito sério lá na igreja, ela não estava conseguindo falar com o padre, quer dizer, ela me enviou uma mensagem para dali, eu sabia a pessoa certa para falar, para resolver aquele problema dela. Então, tudo isso é visitação de família, mas não é exclusividade da pastoral familiar. Toda a igreja, a pastoral de conjunto, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para fazer a catequese de família. Catequese no sentido não só de ensinar sobre a palavra, só de formação, mas de fazer eco do evangelho. Então, quando você faz uma reunião de EPVM, no final, você vai e chama as famílias, é o acolhimento das famílias. Na reunião do batismo, a gente vê lá na nossa igreja, a equipe da Pastoral do Batismo faz um trabalho muito bonito, eles fazem catequese de família também, quando eles estão fazendo aquela formação. Geralmente, a família que procura o sacramento, normalmente eles querem, muitas vezes, assim, posso dizer, se eu não estiver sendo injusta, mas na maioria dos casos, eles procuram um sacramento, assim, por procurar uma festa, por não querer ficar sem, por tradição, por não querer ficar sem aquele sacramento, e é nessa hora que você pode pescá-lo verdadeiramente. Então, numa reunião do batismo, em todos os tipos de reunião. Então, de reunião que eu digo no sentido de encontro, como o Rafael falou, não reunião para você ficar definindo sobre a forma, né, o modus operandi, mas você de encontro. Qualquer encontro que tiver na igreja pode ser porta para você fazer uma pessoa, para você pescar uma pessoa para se tornar um cristão de verdade, para fazer a iniciação cristã daquela família. Então, esse é o nosso serviço na igreja, de fazer essa catequese para a família, e eu espero um dia que a gente chegue, assim, que passe essa pandemia, e depois a gente comece também a iniciar na nossa paróquia, estender, além do nosso encontro noturno, fazer também essa experiência tão bonita de vocês lá na Divino Salvador, né, em outra paróquia, porque, é claro, que cada paróquia tem sua especialidade, sua forma, cada paróquia, todas estão unidas em torno de um Cristo, né, membros de um só corpo. Então, vocês fazem essa reunião, esse encontro mensal, a gente faz o encontro semanal, mas tanto vocês futuramente podem também fazer, né, aproveitar a experiência do semanal, como a gente também pegar também esse espaço da catequese. Então, é isso que eu queria dizer, né? A gente aproveitar todos esses
momentos para pescar novas famílias através dos catequizandos e através de toda oportunidade, que onde um ou mais estiverem reunidos, Cristo estará ali. Então, a gente saber ficar com o ouvido, apurar o ouvido para a escuta, aproveitar a oportunidade, e isso é para qualquer um, não é próprio de um coordenador de pastoral, não. Às vezes você está ali na frente, foi comprar um lanche na cantina, quando voltar ao normal, né? Se Deus quiser, vai voltar um dia, vai comprar um pão, você está catequizando a pessoa. Está lá na cantina da paróquia, você catequiza, vamos lá na nossa paróquia, tem pastoral familiar, tem pastoral da liturgia, tem pastoral do crisma, tem tudo, e você chama. E muitas vezes a gente pode catequizar até pelo próprio testemunho da nossa vida, né? Às vezes não, sempre, né? Sempre, né? Porque... muito mais do que a doutrina, né? Testemunho que arrasta, né? Porque também você não pode também doutrinar e testemunhar a coisa contrária. Né? Você tem que procurar também, então, dar esse testemunho de vida, né? De mudança de vida, de cristão mesmo, né? Como o Padre Romulo fala, né? Não ser meio cristão frio, né? É cristão quente. Agora, como está dando quase 10 horas, a gente já tem mais 1 hora, a gente já tem mais de 1h30. Nossa. Eu vou dar, a gente vai tirar nossa foto e eu vou dar agora vai ter que ser menos, coitada, a Bárbara ficou prejudicada aí pela internet, vou dar 1 ou 2 minutos para cada um se despedir, colocar alguma coisa que tenha lembrado e assim, é um assunto tão bom, né, que a gente poderia passar até mais tempo aqui falando, mas como já o horário já está avançado, para cada um se despedir, colocar alguma coisa que queira no final. Vamos, um sorriso aí para a nossa foto. Sorri, Adriana. Que bom, agora eu vou. Agora vocês. E nem não deu para ler todos os comentários. Estou aqui, Beth Diniz falando: parabéns, amigos, vocês estão fazendo o que Jesus te mandou ir, de pregar o evangelho a toda criatura. É preciso evangelizar, Deus abençoe cada um de vocês, a todos que estão participando. Não vai dar para ler todos, porque senão a gente vai avançar muito, mas eu peço que depois vocês leiam os comentários dentro da live, leiam os comentários no Face, e se puderem, por favor, respondam, né? Porque muitos aí estão... Fala. Se alguém, por acaso, alguma paróquia, alguém que estiver assistindo, tiver alguma dúvida, né? Pode mandar pergunta que a gente carinhosamente vai responder um por um, tá bom? Isso mesmo. E aí, Sigileio, peraí, Bárbara, vou deixar a Bárbara primeiro, coitada, que a Bárbara foi prejudicada pela própria internet dela. É verdade, gente. Ela me dá umas rasteiras, aí eu volto, fico em pé de novo. Mas, olha, amei participar essa noite com vocês, pessoas queridas, pessoas que se dedicam, e é muito bom a gente poder falar da catequese junto com a família, porque é a base mesmo, a base da igreja, a base da sociedade, é a família. Então, eu gostei muito de estar aqui, né, e que a gente possa continuar incentivando cada vez mais a que esta catequese possa buscar as famílias e essas famílias também aprendam a buscar a catequese. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Steli Robson. Vou deixar nossos convidados de fora por último, para eles encerrar. Steli Robson, sabe? Bom, eu quero agradecer, né, por participar junto com vocês, né, desse momento da palavra de Deus, né, e a gente aprende, né, sempre aprende um bocadinho a mais, né, do que você pensa que já sabe, né, é igual a, eu acho que, como você falou, dos pais e das crianças, né, quanto mais unirmos eles, mais eles vão aprender, e mais nós também vamos aprendermos juntos com eles. Então, quero agradecer e desejar a todos uma boa noite, muito carinho, sempre amigos, e estamos aqui sempre para todos, tá? Obrigado.
Muito Obrigada. bem. Quero agradecer a você, Rita e Luiz, pelo convite. Foi um prazer enorme, tá, amigos? Estar com vocês é uma maravilha. Rafael e Adriana, prazer enorme de ver vocês de novo, fazer uma nova leitura desse trabalho bonito. Bárbara, eu tenho que falar alguma coisa ainda sobre essa pessoa que é você na minha vida? Vou deixar aqui o convite para você, família, que ama a catequese, que se sente tocada, que gostaria de ser catequista, converse com o nosso padre, se disponha a esse trabalho, a essa missão. Venha conversar com a coordenação, converse com o nosso Monsenhor, se coloque à disposição, porque é um chamado muito particular. Quando se fala em catequese, a gente fica pensando, não sou capaz, não é possível, não vou conseguir. A gente fica achando que é uma coisa muito difícil, e quando a gente começa a se abrir, a gente vê a maravilha que é você se catequizar e você continuar fazendo esse trabalho junto com as famílias, junto com outra pessoa. É uma via, né? Uma via de salvação que a gente tem. E aproveito também para convidar vocês ao nosso estudo do diretório, que a gente faz toda terça-feira, não é, Bárbara? Às 7h30. Tem sido partilhas assim maravilhosas entre amigos. A gente tem feito esse trabalho de partilhar sobre esse diretório que está maravilhoso, nos ensinando muito, fazendo com que a gente compreenda o quanto o mundo precisa se voltar para Deus, o quanto o mundo precisa, as pessoas precisam falar de Deus dentro de casa, falar de Deus no trabalho, falar de Deus numa conversa de família. A gente precisa falar de Deus. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente ama. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu amo e quero participar da vida, dessa experiência com Deus. Durante toda a minha vida de trabalho e sendo professora, eu sempre gostei muito, muito de aprender. E eu estou aqui aprendendo com a minha professora Bárbara, aprendendo com meus amigos de caminhada, aprendendo com vocês. Quero agradecer por essa noite e dar um grande beijo, mandar muitas bênçãos do céu para vocês, tá? Boa noite. Muito bem. E reforçando também os caminhos que a gente tem para aqueles que desejarem se tornar catequista, oportunidades não faltam, né? A Estela já falou, né, sobre esse curso sobre diretório que está sendo com a Bárbara. A gente tem também o nosso professor Graciano, que faz também toda quinta, e ele se dispõe, é uma coisa que não precisa pagar, não precisa nada, e a pessoa aprende sobre a palavra. Ele faz um trabalho maravilhoso. Antigamente, a gente já falava que era o nosso chá teológico da tarde, aí mudaram o nome do grupo, a família teológica, mas a essência é a mesma, está aberta a todos, quem quiser. A gente sempre anuncia na Pastoral Familiar os encontros, toda quinta-feira tem por live, né? Aliás, nem é live, é videoconferência. E depois, se Deus quiser, vão voltar no ano que vem, se Deus quiser, né? Volta a Mater Ecclesiae, Luz e Vida. Então, a nossa igreja, por falta de lugar para se preparar, não tem. E agora eu vou pedir a Rafael e a Adriana para se despedir, colocar uma palavra final, e quero que eles imaginem que estão lá no encontro do Família, Catequese Família, e que eles façam a oração final, tá bom? Para a gente... Tá vendo como eu sou boazinha? Pega as pessoas... Pega a pessoa de... A gente quer agradecer muito a oportunidade da gente ter sido convidado, poder falar um pouquinho. Foi enriquecedor. Para nós foi muito bom. A gente está aqui à disposição se precisar de mais, né? É só chamar a gente, pode entrar em contato conosco, não tem problema, a gente está aqui para ajudar. E
a gente quer fazer mais, né? A gente gosta dessa coisa. Estamos à disposição, inclusive na nossa paróquia, Divino Salvador também está à disposição de vocês. E agradecer, desejar que Deus possa abençoar esse trabalho, vocês possam ter perseverança e continuar, né? Porque não só catequese de família, mas a questão de formação nesses momentos é muito importante, né? Que agora a gente transformou não só a nossa paróquia, mas cada uma das nossas casas se tornou uma igreja. Né? Literalmente a nossa casa virou uma igreja doméstica agora, então a gente precisa estar muito preparado. E para a gente terminar a oração, a gente costuma rezar dos nossos encontros a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E sempre nos nossos encontros nós temos, né, uma pessoa que fica na intercessão, pedindo que Nossa Senhora, né, possa interceder por cada encontro. E com certeza Nossa Senhora intercedeu por hoje, que a gente possa, né, finalizar agradecendo a intercessão da nossa mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para a gente fechar, como a gente sempre faz lá na Divino Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo, o amor de Maria, o carinho de São José e a força do Espírito Santo. E a humildade de São Benedito. Você já tem diferente. E a gente termina com Jesus, Maria e José, nossa família, nossa era. Muito obrigada, foi maravilhoso esse encontro com você. Muito obrigada a todos vocês, maravilhosos amigos, irmãos de coração. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Muito obrigada aos que ficaram assistindo até agora com a gente. Tchau, gente. Tchau. Grande beijo, amigos. Tchau. Boa noite. Boa noite.